Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês para o nosso Café com Mauro, o nosso quadro que acontece todas as terças-feiras pela manhã, postado no programa Ampliando a Consciência, lá no nosso grupo do Telegram e também na nossa página do YouTube, que todo mundo sabe, Projeto Acolher, Perdas e Luto. Qualquer informação sobre o nosso projeto, vocês sabem que é só visitar www.projetoacolherperdasiluto.com.br para que vocês saibam sobre toda a nossa programação e todas as coisas que nós estamos fazendo aí nessa segunda asa do nosso programa maravilhoso, do nosso projeto que é a capacitação e o estudo, não é mesmo? Bom, como prometido foi, eu trago para vocês essa semana o nosso último programa da série da Lei de Adoração e aqui hoje nós vamos debater e eu vou ler para vocês, trazer para vocês as perguntas e as questões e os comentários que as pessoas fizeram sobre Lei de Adoração durante esses 3 programas que nós falamos sobre ela, não é? Para a gente relembrar, falamos de leis divinas, leis naturais, lá no primeiro programa, explicando e dando uma geral sobre tudo o que é esse conjunto de leis que formam essa lei natural ou a lei divina. São aquelas, como eu falei para vocês, que a gente tem mais ou menos o tracejado do mapa, lembra do mapa do pirata, o mapa do tesouro? E elas vão então levando cada um de nós a encontrar esse baú do tesouro, que é a nossa felicidade, que é o aprendizado do amor. Algumas vezes a gente se afasta, algumas vezes a gente sai um pouquinho da rota, mas rapidamente a gente já é levado a voltar para aquele tracejado para a gente caminhar da forma correta e a gente vai então adquirindo consciência e aprendendo cada vez mais de acordo com cada uma das leis. Elas estão todas gravadas na nossa consciência, como a gente sabe, né, desde a nossa criação, e nesse caminho evolutivo nós vamos desenvolvendo cada uma delas. Trouxemos como primeira a lei de adoração, não é? A lei de adoração, que é aquela lei da conexão. Adoração, lembram vocês que a gente fala, quando a gente fala adoração, a gente está falando de conexão com Deus, conexão com o divino. E aí existem várias formas, como nós falamos e discorremos durante os 3 programas, para a gente poder adorar ou se conectar a Deus. Como eu falei, eu trouxe para vocês todos mandaram perguntas para a gente, e a gente vai começar então com a primeira delas, que foi um comentário. Deixa eu ver aqui como é que foi. Um comentário da Alice, que trouxe para a gente o seguinte: não conhecia as leis divinas ou naturais por esta classificação. É algo completamente novo para mim. Entendi que são leis e, portanto, podemos seguir, e ao seguir a nossa trajetória se torna então mais plena. E que estas leis são vivenciadas um pouco mais, um pouco menos por cada ser espiritual. Sabendo da existência então dessas leis, podemos trabalhar para nos manter conscientes e firmes nesse tracejado, que é exatamente a palavra que ela usa. Sim, minha querida, eu vou responder para a Alice da seguinte maneira. Incrível porque como nós estamos sempre aprendendo, não é? A Alice diz que não conhecia as leis como essa classificação das leis, né? Que para ela, essas leis, na verdade, ela conhecia como os 10 mandamentos. Ela coloca esse comentário também aqui. Então, para ela é uma coisa nova. E sim, Lice, como você coloca, né, sabendo da existência dessas leis, a gente pode seguir nessa existência e trabalhar de forma mais assertiva para sermos mais plenos e alcançarmos essa plenitude? Totalmente correto. Porque, como você falou, é o tracejado, não é? Para levar a gente a um lugar melhor. Então, todos os dias nós temos oportunidades de poder vivenciar e experimentar e exercitar essas leis. Principalmente a lei de adoração, que, como a gente falou, existem várias maneiras, e no último programa nós falamos da prece, como vocês bem lembram, não é? E a prece é essa maneira mais eficaz, digamos assim, da gente se conectar a Deus. Então, sim, nós vamos seguindo o tracejado dessas leis e a gente vai se trabalhar então, e cada vez que mais conhecimento é agregado ao nosso espírito, mais firmes a gente segue nesse tracejado, porque a gente vai se autoconhecendo e vai percebendo, através do exercício dessas leis e de seguir o tracejado, vai percebendo quando exatamente nós estamos nos afastando ou não desse tracejado. E quando a gente se afasta desse tracejado, se afasta da conexão com Deus, a gente percebe que algo em nossa vida se desequilibra, não é? A gente sabe disso. Então a gente pega e rapidinho tenta voltar para esse tracejado, não é mesmo? E aqui a gente tem uma pergunta da Silvia, que diz: as leis são para todos os seres, encarnados ou desencarnados? Todos eles seguem a mesma?
as mesmas leis, a mesma lei divina ou natural? Sim. Esse mesmo conjunto de leis, ele serve para todos os espíritos encarnados e desencarnados, porque somos todos espíritos, antes de mais nada, não é? Nós somos seres espirituais experimentando diferentes modelos de corpo físico, de corpo material, não é? Seja aqui no planeta, onde nós estamos num determinado nível de vibração, seja em outros mundos, como a gente já sabe também que existem, né? A pluralidade dos mundos e outras moradas do Pai, como a gente fala. Então, sim, essas leis são divinas, porque Deus está acima de tudo, é o Criador disso tudo. Então, essas leis são para todos, e a depender do nível evolutivo de cada um, e a depender de que mundo esse espírito habita nesse determinado momento evolutivo dele, assim como nós e outros que estão mais à frente, nós vamos seguir as mesmas leis, porém com percepções diferentes, porque vamos estar um pouco mais evoluídos, um pouco menos evoluídos, mais apegados à matéria, mais instintivos ou não, mais liberados da matéria e desapegados, e mais em espírito, né? E por aí vai, dependendo do nível evolutivo. A lei é a mesma, a nossa percepção da lei é que fica diferenciada de acordo com o nosso grau evolutivo, conforme a gente vai adquirindo mais consciência, não é? Mais uma pergunta aqui pra gente, ó. A Meire diz assim: a adoração coletiva, como por exemplo a missa católica, vale mais ou menos nessa escala de adoração? Muito boa essa pergunta, muito boa, Meire, porque a gente conhece que a diversidade das religiões nos mostra diferentes tipos de adoração, não é? Diferentes estilos de adoração. Então, a religiosidade, na sua diversidade, vai trazer para nós as diferentes formas de conexão com Deus. E todas elas são válidas. Quando você pergunta se a missa ela vale mais ou vale menos, não existe uma escala de valores para esse tipo de medida. Existe sim a noção de que todas as formas de adoração são válidas, desde que elas venham do coração, e existe também aquela parte que a gente diz que quando, a própria fala de Jesus, quando um ou mais se unem em meu nome, ali estarei. Ou seja, quando nós unimos vibrações mais do que uma e torna o coletivo trazendo a vibração de várias pessoas ao mesmo tempo, essa vibração faz o quê? Ela forma um campo magnético, né? Um campo eletromagnético muito maior. Então a força dessa vibração, a amplitude dessa vibração é maior, né? Porque são várias pessoas se unindo em prol de um só objetivo, se a gente pode assim dizer, que seria a adoração, a conexão com Deus. Então, nesse aspecto, sim, não é? Ela teria mais força, ela não vale mais, ela tem mais força, mais alcance, mas sempre, vamos lembrar, a depender de como os corações dentro dessa missa, desse local, estão se conectando a Deus, porque nós podemos ter 100 pessoas assistindo à missa, porém 3 estão se conectando, não é? Temos aqui também mais uma pergunta da Georgina que diz assim: os nossos avanços podem ser medidos e identificados através das leis? Georgina, eu digo para você que sim, sempre os nossos avanços eles vão sempre ser medidos e identificados. E o que é mais interessante e melhor é que eles vão ser medidos e identificados por nós. Porque quanto mais nós nos conectamos às leis, mais nós melhoramos, mais nós criamos consciência, mais nós nos conectamos a Deus e avançamos. E percebemos essas mudanças em nós. E nessa percepção dessas mudanças em nós, logicamente, como você diz, nós identificamos e a gente então se percebe melhor e vai então sentindo esse bem-estar de sermos melhores e queremos sempre mais. A gente chama isso de automatismo no bem. Quanto mais eu sinto o benefício do bem e do meu avanço espiritual e da minha evolução, mais eu quero, não é? Porque ninguém quer ficar num lugar ruim. A gente quer sempre um lugar melhor, não é mesmo? Mais uma aqui pra gente. João Pedro pergunta assim pra gente, ó. Então os eremitas estão errados? Bom, João, é o seguinte, o João está falando dos eremitas porque a gente fala daquela parte na lei de adoração da adoração contemplativa. Lembra que a gente falou?
Acho que no programa passado, não, o programa passado foi de prece, no programa anterior, da adoração contemplativa. Não existe, João, certo ou errado. Vamos lembrar sempre disso. O que existe é o nosso momento evolutivo, como nós vivemos e sentimos as coisas à nossa volta, a depender de cada um de nós e onde nós estamos individualmente nesse momento evolutivo de nós mesmos, não é? Então não está errado, é apenas a forma como ele percebe naquele momento que ele deve se conectar a Deus. Então ele vai buscar a sua melhor forma, não é naquele determinado dia ou naquela determinada época que ele se descobriu. O que não quer dizer que vai ser sempre assim, ou o que não quer dizer que vai acabar de uma hora para outra. Ele pode passar uma vida inteira achando que aquilo é correto. Mas ele pode não passar também e pode perceber no meio dessa situação, desse processo de eremita, de se afastar, ele pode perceber que não, ele não vive sem um contato com a sociedade e pode então querer voltar e então inicia um novo processo dentro da caminhada evolutiva, uma nova descoberta. E assim a gente vai evoluindo cada vez mais, não é? Então não existe certo ou errado. O que existe são momentos evolutivos de cada um de nós e entendimento e compreensão de cada situação que nós passamos, não é? Dentro desses momentos evolutivos. O Marcelo pergunta assim também, ó, mais uma. Tá ótimo isso aqui, né? O Marcelo pergunta: para me tornar melhor, eu preciso orar todos os dias? Ou seja, eu preciso adorar a Deus todos os dias? Marcelo, para nos tornarmos melhor, nós precisamos fazer um esforço de nós mesmos. Para nos tornarmos melhor, nós não temos que orar todos os dias. Nós precisamos estar conectados a Deus todos os dias. E esse estado de oração e de adoração, ele não necessariamente ele precisa vir através da oração e da prece. Você pode se acostumar a estar conectado pelo pensamento. Porque a prece ela pode se perceber ou aparecer de qualquer forma, ou você pode ter a sua forma especial de prece. Uma conversa, um olhar, um regar de plantas, um afago num animal de estimação, não é? Tudo isso, respeito, não é? Por si mesmo, pelas suas ações, a consciência da vida e de Deus em todos os lugares é que faz com que essa conexão cada vez mais seja forte, não é? E isso é que vai fazer com que a gente se sinta melhor todos os dias, não é? A gente vai perceber isso. E para finalizar, a Ana Célia pergunta assim para a gente: o Pai Nosso é suficiente para rezar todos os dias e estar conectada a Deus? Ana Célia, o Pai Nosso é a oração mais linda que existe e a mais completa que existe. Então, sim, se nós sentimos a plenitude do Pai Nosso e sentimos e falamos e oramos o Pai Nosso com o coração, meu amor, o Pai Nosso é uma das mais completas formas de se conectar a Deus, assim como todas as outras. Então não existe o suficiente. Todas as orações e todas as preces, como a gente falou, se vindas do coração, elas serão sempre bem-vindas e agraciadas e bem aceitas por Deus. E nós estaremos então conectados. O Pai Nosso é a oração mais linda que nós temos, não é mesmo? E mais completa. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês pela participação, por terem mandado essas perguntas todas. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso café. Lembrem-se sempre, todas as terças pela manhã estaremos aqui e semana que vem nós iniciaremos então o nosso Café com Mauro falando sobre lei de trabalho, uma das principais leis também que nos dirigem e direcionam para a amplitude da nossa consciência e para a melhoria do nosso espírito. Eu espero vocês então na semana que vem e não se esqueçam, visitem o nosso site www.projetoacolherperdasiluto.com.br, visitem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, estamos em todos os lugares para vocês. O programa Ampliando a Consciência, com atividades todos os dias, está aí sempre para vocês e sempre às 8 horas da noite com as nossas lives, 8 horas da noite do Brasil, 7 horas da noite dos Estados Unidos, e os nossos quadros, não é? Sempre de manhã, com o Café com Mauro, Dicas da Beta, conversando com Rosana de Rosa e Depoimentos da Alma, sempre na parte da manhã. Um beijo muito grande e até semana que vem.